Bom dia, gente. Tô aqui, ó, no meu suplemento. São vários hoje. Agora de manhã em jejum. Tem uma cápsula muito grande. E aí, bom dia, gente. Como que vocês estão? E aí, nós queria fazer essa live pra gente conversar um pouquinho sobre o jejum. Claro, sempre o assunto, né? Eu já tomei alguns suplementos hoje, mas esse é o complexo B, a B3 especificamente, e magnésio e potássio. Oi, de Edimburgo, que legal! Então, acabaram de me mandar um vídeo de uma moça falando sobre jejum intermitente, que existem alguns estudos, existem algumas associações. Não faço uso de whey. Quando faço, me dá dor de barriga. Por conta da vesícula, falta de vesícula, pode ter relação sim. Quem não tem vesícula tem alguma questão diferente, né? Aline encerrou de 60 horas. Bom dia. Quem é mulher aqui e se sentiu beneficiada pelo jejum, até o jejum prolongado? Então, eu tava ouvindo uma moça falando sobre isso, que o jejum, a associação da tireoide, gente. Vamos pensar assim. O jejum é uma prática que sempre existiu. Cortei o café da manhã, mas hoje tomei com biscoito. É errado. Ai, biscoito. Mas vai pra próxima. Biscoito, você vai ter fome o dia inteiro. Primeira vez por aqui, por onde começar? Então, tem vários posts explicando, falando, algumas lives. Mas se você tiver vontade de começar, aprender como que funciona, entra lá. Nós temos o nosso protocolo Detox. Ele é só um protocolo. Digite Detox que você vai ver. Ele é um protocolo básico para quem não sabe nada de jejum. Então, vai lá, protocolo Detox, você vai saber bastante coisas, como iniciar. Primeira vez aqui com você, que legal, Lady. Então, o que acontece? Vamos pensar assim. Como que o nosso corpo evoluiu e chegamos até hoje, chegamos até aqui neste momento, nesse ambiente. Há milhares de anos atrás, né, o ser humano ele foi numa constante evolução. Tinha aquela coisa de ser nômade, né, de não ter bem antes da agricultura, né? Antes, quem leu aquele livro Sapiens, podem ler aquele livro Sapiens, aquele livro, gente, é maravilhoso. Leiam, é tudo de bom aquele livro. Então, o que acontece? Como que era o ambiente? As pessoas não tinham nenhuma moradia fixa, né? Elas caminhavam, elas tipo, se acampavam. Quem já assistiu meio que Largados e Pelados é mais ou menos aquilo. 46 anos, pré-menopausa, calores, não durmo. Mulher, faz uma consulta com a gente pra gente te auxiliar na suplementação. Digite consulta, tá? Lu Ramos, Negra Lu Ramos, vai lá. Você precisa urgentemente de suplementação. Ontem eu atendi uma paciente lá da Nova Zelândia, que a gente vai auxiliar nessa parte, que também tá com os mesmos sintomas. Especialidade nossa agora em ajustar essas questões aí da mulher. Repete o nome do livro, Sapiens. Ele não tá aqui neste... Tá aqui, vou pegar pra vocês verem. Ó. Sapiens. Deixa eu virar aqui e ver se funciona, ó. Viram? Então, o anticoncepcional, sim, altera o peso, aumenta a fome. Muitas mulheres engordam. Oi, tudo bem, Dessa?
Tudo bem, que linda a sua foto. Aí já é a noite, né? Tá na Nova Zelândia. Então, a gente tava falando justamente com ela. Esse livro é ótimo, falando sobre esses sintomas. Então, lá no tempo lá, nesse tempo que ele fala, antes da agricultura, o que acontecia? O alimento, ele não era disponível, certo? Não tinha iFood, não tinha geladeira, não tinha essa coisa de estocar. O que praticamente eles comiam, dependendo do lugar do mundo? Comiam o que tinham disponível, frutas da estação, se quando tivesse, né? E raízes, frutas, e caçavam. Quem assistiu Largados e Pelados? Marque a consulta com a Flávia, ela é maravilhosa. Obrigada, Dessa, obrigada pelo elogio. Propaganda ao vivo. Então, o que acontece? Não tinha essa disponibilidade. Você acha que lá na época dos Sapiens, ou tinha um médico que falava, não, você tem que comer porque você vai ter problema na tireoide? Gente, isso não existia, nada disso existia, certo? Sim, pedras na vesícula, um tipo de inflamação, jejum facilitaria muito, te ajudaria muito, e a alimentação também. Vocês assistiram Largados e Pelados, né? Largados e Pelados é meio que... enfim, é um ambiente, mas é aquilo. Come o que é possível, o que eles encontram. E era isso, né? Então, caçava, um rinoceronte, sei lá, um animal grande... Aí caçava, comia tudo que tinha, comia tudo que podia, porque não sabia se quando seria a próxima vez de se alimentar. E é isso, então comia-se com fome. Conforme os dias iam passando, o que acontece? Por que você, quando tá em jejum, você fica com a mente mais... Sim, já tá com caminho pra cama, né? Já deve estar tarde, bastante tarde aí. Então, o que acontece? As pessoas comiam, né, quando começava aqueles dias, 2, 3 dias, por que você fica depois do segundo dia com muita clareza, foco? Porque realmente o teu corpo, esse preparo aí fisiológico, ancestral, que é para encontrar comida. E era isso que acontecia com essas pessoas. Então, por isso que essa noite, a última noite que eu fiz de jejum, eu fiz 3 dias, né, e foram 2 noites. A segunda noite foi bem difícil para dormir, né, o sono muito leve. Justamente por isso, seu sistema, sua audição, tudo fica aguçado, né? Por isso, às vezes, você passar 16 horas, você vai perceber muito mais isso. Então, o que acontece? Comia-se, né? Ficava com aquela sensação de clareza, aquela caça, se esforçavam, comiam e não sabia qual seria a próxima refeição, né? Então, às vezes demorava 1 dia, 2 dias ou até 10 dias, dependendo da situação, né? Era um ambiente totalmente não controlado. Então, essa fisiologia que houve, assim, todas essas questões ambientais, isso faz parte do nosso DNA. O nosso organismo desenvolveu uma habilidade para lidar com a falta do alimento, com a escassez do alimento. Porque senão, se fosse... a pessoa ficava 1 dia em jejum e morria, a humanidade hoje, nós não estaríamos aqui. Porque nós viemos de uma história, de uma ancestralidade. Por isso que é bom vocês lerem esse livro, pra gente entender que a gente é uma sequência. Não existe assim, sou o alecrim dourado, estou aqui hoje, tenho que tomar o meu pré-treino. Ai, gente, é engraçado. E não existe isso. A gente vem de uma sequência, certo? E o nosso corpo foi adaptado a fazer horas de jejum, a se adaptar a momentos de escassez. Aí o que acontece? As frutas doces, os carboidratos, era algo muito raro, muito raro. E mesmo assim, nesse livro ele fala, por exemplo, se tinha um pé de manga super doce, adorável, uma delícia. O homem das cavernas lá achou aquele pé de manga. Só que ele pensava assim, nossa, o sabor doce, né, a manga, são muitas calorias, com pouco esforço, sem correr o risco. Eu não vou precisar matar um rinoceronte. Então, até essa questão do sabor doce, dessa associação da gente amar o doce, vem dessa questão, desse instinto de sobrevivência. Nossa, eu vou comer muitas calorias dos carboidratos e vou sobreviver sem tanto esforço. Por isso que a gente ama doce, é algo realmente fisiológico, tá? É um instinto. Então isso vem da gente, para vocês verem que a gente tem uma sequência, uma história por sermos assim.
Só que não existia sorvete, não existia carboidrato. E quando o ancestral ele encontrava uma fruta, um pé cheio de fruta, tinha lá os balduínos, os macacos. Ele tinha que, às vezes, disputar aquela fruta com animais que poderiam ser, né, nocivos, né, para a sobrevivência. Vou fazer um exame com cardiologista. A minha dúvida é: posso continuar? Não tem problema nenhum, Aline, você fazer antes o jejum, continuar e no momento fazer o exame. Eu acredito, o exame não é de sangue, né? Se for de sangue, faça as horas somente que é pedido, que é orientado. Não faça mais horas, porque geralmente os laboratórios não gostam quando você ultrapassa, tá? Mas antes do procedimento, sem problema algum, só vai te ajudar. Como faz para participar? A gente tem o nosso protocolo Detox, digita ali Detox, que você vai ter as informações. É um protocolo, mas, gente, logo a gente vai estar lançando um desafio novo, tá? Que é o nosso próximo protocolo. Então, o que acontece? Essa habilidade, né, essa coisa de gostar do doce, tudo isso é um instinto. E aí, assim, por isso que a gente põe o sabor doce na boca, é algo que a gente, nossa, é uma delícia, né? Justamente porque era algo, foi associado à nossa biologia como algo de sobrevivência, né? Tudo que remete à nossa sobrevivência, nós temos essa questão instintiva, né? Porque isso faz o nosso corpo, o instinto principal é sobrevivência, e a comida é fundamental na sobrevivência. Sem comida, por um determinado período de tempo mais longo, você morre. Quando a gente fala é jejum intermitente, né? Não é jejum permanente. Então, a gente fica horas sem comer para depois a gente comer. Mas não comer nunca, isso não garante nossa sobrevivência. Pessoas com ansiedade e compulsão precisam mudar a alimentação, Ana. Se você começa o dia comendo pão, bolo, doce, você aumenta cada vez mais a sua compulsão, tá? E aí o que acontece? Passava muito tempo sem comida, caminhando, então exercitava-se em jejum até achar o próximo alimento. E o nosso corpo se adaptou a essa escassez. Tanto é que essa questão da sensibilidade ao carboidrato é muito forte. Por exemplo, se você passa uma semana comendo assim, você não come mais calorias, mas 90% da sua dieta é carboidrato. Quem aqui já percebeu isso pode me responder aqui. Se você come mais carboidrato, você vai engordar, independente das calorias. Se você é aquela pessoa que come pão, arroz e macarrão, só come carbo, com o tempo, com a idade, você vai engordar mesmo não ultrapassando as calorias lá das tabelas. Porque o carboidrato, essa sensibilidade ao açúcar que a gente tem é justamente isso. Porque lá no tempo das cavernas é isso. Nossa, a pessoa achou aquela manga. Então, ela ia estocar gordura rapidamente ali em calorias, porque até uma questão de sobrevivência. Então, justamente é isso, né? O carboidrato, ele se transforma em gordura muito rápido por causa dessa questão, desse design aí fisiológico da sobrevivência. Só que hoje, o que acontece? Nós não precisamos mais ter essa questão de comer tudo para sobreviver. Por quê? A gente tem o iFood, né? Você tem a geladeira cheia de comida. Você não tem essa preocupação, nossa, se eu comer hoje, quando será que eu vou comer? Então, eu não preciso comer as minhas refeições cheias de carboidratos, porque eu não preciso estocar gordura, certo? Eu não preciso estocar grandes quantidades de gordura, porque o alimento está ali garantido. Então, esse nosso ambiente atual que temos hoje, ele é inédito para a nossa história humana. Então, se você ler esse livro, você vai ver que, sei lá, a agricultura, por exemplo, tem 10 mil anos, né? Que é a questão do arroz, do trigo, das farinhas. Perto da nossa história lá, que o livro relata situações de 2 milhões de anos. 2 milhões de anos. O que é 10 mil anos? Nada. Então, essa nossa capacidade de digerir grãos, de digerir trigo, de comer muitos grãos, muita farinha, isso aí também é algo recente. E por isso que a gente engorda com tanta facilidade, por isso que a gente fica doente quando a nossa dieta é totalmente baseada nesses alimentos, em carboidratos, em grãos, em doces, em farinha, porque a gente não foi preparado fisiologicamente, tá? Primeira vez, como faço para começar com impulsividade por doce?
reduzindo, né, o doce, mudando sua alimentação, comendo proteínas, gente. O implanoma engordou muito. É bom, isso pra muita gente acontece. Comecei às 72 horas com você. Sigo ao rumo 100. Legal, Mari. Você já tinha feito tantas horas? Então, gente, é isso. Essa compulsão, essa coisa, ai, preciso comer, isso não... Por quê? Não precisa existir, porque hoje a gente tem uma garantia. Se você quiser ligar pro iFood meia-noite, você vai ter comida. Você não precisa mais lutar pela comida, né? Você não precisa mais ficar lá tentando concorrer com outro animal a comida, certo? A comida tá pronta ali, você não precisa lutar contra isso com ninguém. A comida vem na sua mesa, na sua boca com facilidade, certo? Então não temos essa necessidade mais de ficar pensando no amanhã da alimentação. É por isso que eu acho que a estratégia do jejum intermitente, ela simula essa situação que o nosso corpo se adaptou bem. Passar períodos sem comer e depois comer. Períodos sem comer e depois comer. Então, gente, essa história que fala de que jejum prejudica a tireoide, que você tem que sair tomando seu whey, né, antes do pré-treino, que você vai perder músculo. Quem estuda história e antropologia a fundo vai saber que isso não existe na nossa história como ser humano. Quem consegue ver, raciocinar um mundo muito além do que a gente está aqui hoje, que somos uma sequência, quem tem esse entendimento vai saber disso. Me fala quando que essa história de ficar se entupindo de carboidrato o tempo todo, e quando que isso aconteceu, sei lá, 20 anos atrás, isso não era nem... Né, seus avós não eram assim. Agora imagine 1000 anos atrás, 2000 anos, 10 mil anos, 1 milhão de anos. Isso nunca existiu. E o que a gente tem que perceber? O nosso DNA, a nossa estrutura, nosso projeto fisiológico continua praticamente o mesmo. Como o nosso corpo funciona, a nossa biologia, a nossa fisiologia, como funciona o nosso coração, nosso estômago, nosso intestino, tudo é um projeto de milhares e milhares de anos atrás. Agora imagina, para aquele ser humano que estava adaptado a comer carnes e frutas, que era o que se encontrava na natureza e não era com uma certa frequência, agora esse mesmo ser humaninho come pão com doce de leite no café da manhã, na quebra do jejum. Ele come pão com doce de leite ou geleia, ele toma café com leite e açúcar, depois ele come uma bolachinha, depois ele come um arroz integral, com feijão, com um pedacinho de filé de frango, depois ele come um pãozinho integral de novo, e depois ele janta e depois ele ceia de novo. É óbvio que essa pessoa vai chegar lá aos 40, 50 anos com muitos problemas. Daí o pessoal vem, deixa eu fechar aqui. Eu ouço muito essa frase, mas a minha avó comia tudo, ela morreu com 100 anos. A sua avó provavelmente não comia pão com doce de leite no café da manhã. Sua avó não comia coxinha com refrigerante no café da manhã quando ela tinha, sei lá, 10 anos. Ela não comia chocolate todos os dias, né? Acredito. Então, ela teve um outro ambiente alimentar. Não é o que acontece hoje. Bom dia. Eu faço jejum de 20 horas até as 12, faço 3 refeições. E é legal, e não é nem a questão da quantidade das refeições também, mas sim, esse período de jejum, gente, é fundamental. O fato de você deixar o seu organismo um tempo em repouso, imagina, quando você está em jejum, você reduz o seu tempo de alimentação. Então, você simula essa questão do homem sapiens lá, do homem das cavernas, que você passava um tempo sem comer, depois você comia. Passava um tempo sem comer, né? Igual quem tá fazendo jejum. Fiz um jejum meu Deus, 63 horas, tá? Quase 3 dias sem comer. Ok. Meu corpo ficou num descanso fisiológico, autofagia, renovação celular, tudo isso. E são processos que no estado alimentado você não tem. Ó, a Mari disse que eu acho que os avós dela nem sabiam o que era pão francês.
Boa a sua posição, Mari. Exato. Não sabia, gente. Não sabia o que era pão francês. Foram conhecer pão francês lá nos seus 50 anos, talvez 40 anos. Então eles passaram há pelo menos 30, 40 anos sem saber o que é pão francês, sem bolacha recheada, sem chocolate daqueles cheio de gordura trans, sem sorvete. Eles não tinham acesso a isso. E eu acredito sim que acredito não, isso é científico, né? O nosso corpo, ele tem uma tolerância ao carboidrato, assim. Existem pessoas que toleram mais e outras menos. E depende como foi essa exposição precoce lá na infância, de um monte de besteira, essa pessoa, com certeza, ela vai ter mais problemas de saúde mais precocemente. Bom dia. Nesses 3 dias sem comer, o que foi incluído? Eu tomei água, chá e café e fiz tipo uma sopinha salgada, só um caldinho com tempero, tipo cúrcuma e sal. Nada mais. E suplementei muitas coisas, magnésio, potássio. Ontem, quando eu finalizei, eu fiz um sorinho de potássio, de magnésio, de zinco, de cobre. Eu dei uma recarregada aí nos meus nutrientes. Tô super bem. A perda de peso é apenas um bônus, os resultados vão além. Exatamente, gente, porque o nosso corpo funciona melhor quando a gente tem o jejum intermitente na prática da nossa vida. Sua vida vai ser melhor em todos os sentidos, todos. O fato de você não ficar com um açúcar no sangue, comendo o dia inteiro, se você tira um período do dia para o seu corpo ficar em off, metabolicamente, isso só vai te trazer benefícios, tá? E é isso, aí você vai estudar um pouquinho lá da história dos nossos ancestrais, não faz sentido, igual eu tava comparando, né? Você, hoje em dia, e eu já fui dessas, gente, eu já fui dessas que começava o dia na padaria comendo coxinha, entende? Eu já fui dessas, então, óbvio, chegou antes dos meus 30, eu tava com uma cara de inflamada, acabada, cansada, gordinha, toda errada, porque eu realmente, né, exagerei, assim, a minha tolerância a certas coisas era baixa e eu realmente já queimei a largada. E se eu não tivesse o estilo de vida que eu tenho hoje, provavelmente eu estaria com vários problemas de saúde. Nem sei quais, mas sei lá, talvez diabetes, talvez câncer, talvez pressão alta, talvez várias doenças autoimunes. Eu sei que tem muitas pessoas da minha idade, 43 anos, que se encontram assim com muitas doenças, justamente porque elas nunca mudaram o seu estilo de vida, elas continuam. E claro que quando a gente vive nessa mainstream, né, nessa coisa, você nem sabe, você faz por hábito, né? É o que todo mundo faz, né? Se você trabalha, você tá na tua empresa, todo mundo tem esse hábito de levar comida, pão de queijo, de ficar só comendo, de beliscando, você vai fazer parte daquele meio, né, daqueles hábitos, porque isso é o que está acontecendo, a gente vive esse ambiente, então não é culpa de ninguém, às vezes a gente faz as coisas com muita ignorância mesmo, infelizmente, e nessa parte da alimentação realmente existe uma desinformação absurda. Só que eu digo, você passar, né, é muito melhor, gente, é muito melhor você não comer nada até o almoço ou até o meio da tarde do que você comer besteira. Então, pro seu corpo, assim, é infinitamente melhor. Ai, mas os nutrientes? Essas besteiras que a gente come não tem nutrientes nenhum. Então, quem te critica, fala que você vai ficar desnutrida, você responde, olha, é mais fácil você ficar desnutrida do que eu, porque o que você come não tem nenhum nutriente. Você come, mas nada do que você come tem valor nutricional. Dá um tipo de resposta, assim, meio atravessada para a pessoa se tocar. Porque as pessoas se iludem que calorias são nutrientes. Não, não são. Coxinha, pão integral, pão com doce de leite do que o Nutri manda você comer não tem valor nutricional algum. Não tem. É muito melhor você... Se o seu Nutri te deu aquela dieta com pão integral de manhã, pula o café da manhã. Aí você chega lá maravilhosa na consulta depois... E ele vai achar que foi a dieta dele. Aí você vai rir da cara dele internamente, que foi o jejum intermitente.
Eu tô brincando, gente, mas que muita gente fala isso. A pessoa recebe a dieta, não sei nem por que vocês vão nesses nutricionistas. Aí você vai lá, né? Você não faz nada do que ele mandou, perde o peso, chega lá e eles ficam, uau, que legal. É muito engraçado. Jejum devolveu minha vida. Que legal, Eulane. Então é muito melhor você dar essa pausa pro seu organismo. Até porque, gente, o mundo tá cheio de comidas, tá cheio de possibilidades. Você não vai morrer de fome. E mesmo essa ansiedade, essa compulsão que as pessoas associam, ela tão... Às vezes é só uma questão de virada de chave, de mudança de hábito, porque só de você mudar o que você come, você já vai perceber que essa ansiedade por comida o tempo todo já vai reduzir, né? Porque esses produtos que a gente está falando, bolacha, pão, até esses que tem no cardápio de nutricionista, eles são feitos para que você queira comer o tempo todo. Então, se você ir para, como a gente falou lá, os nossos ancestrais, o que eles achavam na natureza? Frutas e carnes, né? E vegetais, eu acho que antes da agricultura era muito mais difícil, mas poderia ser. Grãos não existiam, então é essa comida de verdade que a gente fala, né? Então quando você coloca no seu organismo esse alimento que realmente é real, uma comida, uma carne, um ovo, uma fruta com menos carboidrato que seja, enfim, qualquer coisa assim, seu corpo está recebendo o alimento, comida de verdade. Então, isso vai começar a mudar essa sua relação com a comida, tá? Melhor horário, para muitas pessoas, eu me sinto melhor pulando o café da manhã. Mas, fisiologicamente, o ideal é que a gente parar de comer cedo, não jantar. Ou jantar até no máximo às 6 horas da tarde. Quando possível, né? Então, você antecipar a sua última refeição e depois no outro dia estender um pouco mais. Fazer uma janela aí que você vai ter vários benefícios. Fui no endócrino e ela estava bem acima do peso. Ainda tem essa, né? Que às vezes o profissional, não desmerecendo, às vezes o conhecimento dele é gigantesco. Mas igual eu falo, tem muito nutricionista que também, os que eu vejo que falam mal do jejum, alguns sim têm sobrepeso, mas não vejo muitos. Os que eu mais ouço eles falando mal são os magrinhos que falam mal do jejum. Ai, que o jejum é perigoso, o jejum não é pra você. Mas é aquela pessoa que tem um metabolismo rápido, que ela emagrece só de pular uma refeição. Esses casos não se aplicam à maioria das pessoas. Muita gente precisa do jejum para equilibrar as quantidades. E conforme a idade vai passando, gente, a necessidade de quantidade de alimento, principalmente da mulher, ela reduz. Não tem como você continuar comendo da mesma forma após os 40 e não engordar. Às vezes você come a mesma coisa que você comeu na sua vida inteira, você chega nos 40 anos, você vai engordar, isso é fato. De alguma forma você precisa reduzir quantidades. Isso é fato, não dá para se basear num nutricionista que tem 25 anos e que está na flor da idade, no auge do metabolismo. Não dá para você se basear nele. O que ele fala provavelmente não se aplica para você. Eu era assim, agora tá difícil emagrecer. É legal. Você tem 32 anos e você comia de tudo e não engordava. Agora tá difícil de emagrecer? É isso. Nas 72 horas parece não tem mais fome. Você tem vontade, é verdade. Depois do jejum, nesse meu jejum, a partir das 24 eu já tava sem fome. E aí a gente tem muita vontade de comer, isso é fato, muita vontade. Você fica pensando, porque no ambiente que a gente tem, todo mundo em casa tá comendo, você pensa no alimento, vamos sair pra jantar, não dá, porque eu tô em jejum. Então tem aquela limitação muito mais pelo ambiente do que pela aquela coisa que você vai morrer de fome, isso não existe, tá? Fico sem café da manhã, até sem almoço, mas não consigo tirar a janta. Pra mim também, eu gosto muito do jantar, daí é mais difícil. Nem diminuir, nem mudar o horário, o meu peso está travado. Em algum momento você vai ter que ajustar as suas quantidades e tentar não jantar em algum momento.
pelo menos uma vez na semana, 2 vezes. Então, quando você faz esse jejum de 2 dias, de 36, 48 horas, você pula um jantar, né? Você fica um dia todo sem comer, você vai ver que tem resultados. Eu ontem recebi um cookie e um cupcake de presente pelo meu aniversário na terça. E não consegui sentir o sabor, só açúcar. Isso depois de 14 horas após terminar um jejum de 30 horas. Você tinha feito um jejum de 30, né? E já tava 14 horas, você tinha quebrado. E isso, pessoal, eu falo, a nossa sensibilidade ao açúcar, ela aumenta muito. Então, o seu paladar, ele reseta. Você fala da compulsão. Se você conseguir fazer um jejum de 24, 30 horas, você vai mudando, modificando o seu paladar. Porque você vai ver que quando você põe algo muito doce, aquilo vai soar diferente. E você não vai ter aquela compulsão. Hoje em dia eu não consigo mais comer. Você vê, eu quebrei o jejum ontem, várias coisas. Nem pensei no doce. Comi fruta, comi abacaxi, que tava um pouco doce. Mas nem pensar. O sabor muito doce, para quem faz jejum, a gente vai perdendo aquela compulsão. A Josete diz que só faz uma refeição por dia, só janta. Tem 34 anos. Há 15 anos atrás eu comia muito e nunca engordava. Depois de 30 tudo mudou, viu? Depois dos 30, gente, é batata. Se eu comer muita caloria, eu engordo. Triste fim, né? E você tem quantos anos? 34, você é bem jovem, né? Depois dos 40, piora. Só ladeira abaixo. Ai, gente, não quero desmotivar vocês, mas é a realidade. Então, não sigam esses profissionais que não sabem disso, que não consideram essa característica, porque não dá para comer a mesma quantidade. E eu gosto do jejum porque é isso, você reduz a frequência, é muito mais fácil reduzir a quantidade, porque eu sou aquela pessoa que gosto de pôr comida no prato sem contar calorias. Não sei como que é vocês. Eu não gosto de ficar, não, eu só vou comer um pedacinho. Eu coloco a quantidade que eu sei o que é suficiente para o meu corpo. Então eu não gosto daquela sensação de, ai não, eu só vou comer isso. Ah, claro, tem dias que a gente não tá com tanta fome, mas é algo mais natural. Eu não gosto daquela sensação de restrição. Por isso que eu prefiro passar muitas horas em jejum e quando comer, eu comer, né, a quantidade que eu me sinto bem. Eu faço treinos de corrida, o que eu poderia usar pós-treino para não quebrar o jejum? Para ajudar no reparo. Na verdade, o reparo de proteína, de macronutrientes vai ser quando você comer. Então, isso não tem uma janela específica. Agora, tem os eletrólitos, magnésio, potássio, é isso. Quantas horas de jejum para começar? Então, emagrecer, a gente vê nos estudos que o corpo começa a utilizar gordura como fonte de energia a partir das 16 horas, né? Dependendo das últimas refeições. Então, por isso que é legal, às vezes, fazer 16, às vezes 24, às vezes 30, às vezes 14, você alternando, né? Para o seu corpo ficar sempre transitando nessas mudanças metabólicas. Eu conheço pessoas que eliminaram peso com 12 horas. Já comecei com 16 e 18. Hoje estou entre 24 e 30. Minha meta é 48. Legal, Clara. Depois dos 47, me exercito muito, mas minha balança só aumentava. Jejum é vida. Já eliminei 7 quilos. Viu? A Bárbara, ela dizia que ela, com 47 anos, ela se exercitava muito e ela só engordava, né? Porque a questão da dieta é muito importante, né? A quantidade. E, gente, e é isso, a mulher com mais idade, ela não precisa de tanto carboidrato. Então, até a redução do carboidrato você tem que considerar depois de uma certa idade. Porque a sua sensibilidade ao açúcar, tudo muda. Então, tem que ser mais regrada, salvo alguns metabolismos, né? Tem mulheres e tem metabolismos que tem mais tolerância, tem maior tolerância aí. O organismo é compatível com uma quantidade maior de carboidratos. Esse não é o meu caso, eu tenho que ter uma dieta mais restrita no carbo. Eu como carboidrato, mas geralmente os meus carboidratos vêm das raízes. Gosto de frutas também, mas assim, proporcionalmente as minhas refeições são 70% proteína, 60% proteína e o resto carboidrato. E à noite, por exemplo, eu nunca como um prato de arroz e feijão à noite. Isso não faz parte do meu dia a dia.
No máximo um pedaço de batata doce, alguma coisa, e não extrapolo no carboidrato à noite, tá? Eu eliminei 21 quilos com jejum e agora não consigo fazer mais. Entra no nosso Detox, Lu, digite Detox, você vai fazer um protocolo lá, tem uma sugestão de suplementação. Endocrinologista me diz que não posso fazer jejum porque o corpo vai estocar gordura. Tá vendo o que eu tô falando? Olha, porque vai perceber que o aporte alimentar será menor. Eu tava até explicando, depois você assiste, Lu, o começo da live, falando do Homem das Cavernas, esse endócrino, coitado. Por isso que é jejum intermitente, né? A gente faz restrições periódicas. Mas é isso, gente. Ainda temos muito caminho pela frente, né? Porque, igual eu falo, os profissionais desencorajam e vocês acabam... A gente é influenciado e não tem jeito. Mas ainda bem que existe a internet, existem profissionais, além de mim, outros falam. A gente sempre traz muitos cases de sucessos. É isso. Eu também já fiz perder peso, mas agora eu não consigo mais. Provavelmente vocês não mantiveram os hábitos, né, da alimentação, enfim. Então tem que mudar a alimentação, tem que suplementar, tem que desinflamar. É um longo processo. E quanto mais os anos passam, vocês têm que ter mais cuidado, viu, gente? Porque vai virando uma bola de neve e vai ficando mais difícil correr atrás mesmo. Fazendo 16/8, 5 dias na semana. Como sair do platô? Põe 2 vezes aí de 24. Comendo uma vez no dia, Sérgio, você vai ver, o peso vai despencar. Homem responde muito mais rápido nesses protocolos de jejuns alternados de 24 horas. É isso então, pessoal. Vou finalizar a live. Bom dia aí pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.